Amém, glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento aí a todos os irmãos com a paz do Senhor. E hoje vamos conversar sobre algo muito importante, sobre o modelo de oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Baseemos. E este modelo de oração, ele ensina tanto no Evangelho de Lucas, em que uma passagem, os discípulos, pedem para que ele os ensine a orar. E também nós temos esta oração, mas de uma maneira diferente, que é utilizada sempre na oração dominical por ser a oração do Senhor, que Senhor em latim é Dominus, A gente até pensa, dá para associar muito com domingo, mas não tem nada a ver. É Dominus mesmo, dominical de Dominus, que significa Senhor. E essa oração, ela é um modelo a ser seguido. Essa oração é a mais usual, em que geralmente oramos, que ela está escrita no capítulo 6 de Mateus. No capítulo 6, que faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como muitos conhecem. Esse sermão, ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7, inclusive até recomendo que vocês conheçam, que vocês leiam, porque é muito maravilhoso esse sermão, Ele começa principalmente com as bem-aventuranças, E no capítulo 6, Jesus, ele está exortando os seus ouvintes, os seus seguidores a respeito de práticas religiosas que eram realizadas de maneira inadequada. Por exemplo, a distribuição de esmolas, mas fazendo alarde, até mesmo orações em lugar público, mas não com o coração, orações mesmo, que os fariseus faziam, longas orações, mas era assim para mostrar para todo mundo que eles estavam orando, não que fosse proibido orar em praças públicas, muito pelo contrário, mas inclusive ele recomenda que as orações elas sejam feitas no secreto, que o Pai sabe de tudo aquilo que a gente precisa, e inclusive aquilo que nós fazemos para não se fazer alarde, porque o Pai, você fazer em secreto, ele vê e também recompensará. A recompensa pelas ações, pelo bem que a gente faz ao próximo, eu entendo que ela não está ligada somente na eternidade, mas ela também está ligada na atualidade, nas graças que Deus nos concede, nos seus favores que Ele nos concede, pela sua misericórdia. Então, nós vamos ler aqui esta oração a partir do versículo 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, lhe pedimos que o Senhor nos conduza nessa palavra, que o Senhor fale conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir. Espírito Santo, conduza esta pregação, conduza esta exposição textual desta oração tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos ensinou. E que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor. E tudo aquilo que vier de mim, apenas de mim, seja bloqueado. Lhe peço, Espírito Santo, que o Senhor me utilize como instrumento neste momento e que o Senhor realize o teu mover entre nós. Eu lhe rogo, em nome de Jesus. Amém. Então, essa oração, ela é bem interessante, Ela é composta por 5 versículos, como nós podemos ver, e
o interessante é que os dois primeiros, né, se referem à adoração e louvor a Deus, com foco no reino, visando cumprir o que Jesus falou, que a gente vai verificar adiante, que Jesus ele recomenda que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, ela já começa assim, né? O primeiro versículo. Pai nosso que estás no céu, ele nos ensina a nos dirigirmos a Deus de forma relacional, de forma íntima. Nos dirigimos a Ele como nosso Pai, né? Porque afinal de contas Ele é o nosso Criador. E é importante que possamos pensar em Deus de modo relacional, né? Estabelecemos uma relação de intimidade com Ele, porque Deus, Ele não é só Deus de longe, mas Ele é Deus de perto também. Ainda que os céus seja a sua habitação, Ele está próximo de nós. Ele está dentro, ele está se relacionando conosco a todo tempo, Ele está a ouvidos, né, ao que precisarmos, Ele está sempre nos observando, né, e deseja, como sempre foi o plano dele quando criou o ser humano, estabelecer uma relação conosco. E por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a adoção como filhos, porque o homem, em sua natureza, não é o filho de Deus por causa da corrupção, do pecado, que o tornou filho da ira. Mas por meio de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício de cruz, quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, e aceitamos esse sacrifício que Ele fez por nós, passamos pela nossa fé a sermos também adotados como filhos de Deus e nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Pelo mérito de Jesus, né? Pelo sacrifício. E nos tornamos também co-herdeiros com Ele. E a família cristã, com isso, ela vai aumentando cada vez mais, né? Ou seja, nós podemos chamar Deus de Pai por causa de Cristo e por causa dessa família, né? Por causa da redenção de muitas pessoas em Cristo Jesus, dos que se foram, dos que vivem agora e dos que irão aceitar essa redenção. Nós precisamos sempre ter em mente que não estamos sozinhos, que nós pertencemos a uma grande família, né? Ou seja, no cristianismo não há lugar para o individualismo, porque é o que sempre foi ensinado, né? O amor ao próximo. Haviam as ajudas, né? As igrejas, principalmente no início, a gente vê em Atos dos Apóstolos, que as pessoas elas dividiam tudo que tinham por amor, né? Porque elas se amavam, porque elas tinham o desejo de voluntariamente ajudarem-se umas às outras. E Deus, Ele nos escuta a nossa oração. E é muito importante a gente pensar que Ele não é qualquer tipo de pai, né? Ele é um pai nosso, é o nosso Pai Celestial. O Pai nosso que estás nos céus é também a indicação da sua divindade. E importante lembrar, né, que o trono dele está nas alturas e a terra é o estrado de seus pés. Assim como é descrito, o Isaías mesmo fala em seu livro, no capítulo 66, versículo 1. E ele além, né, de ser onipotente, onisciente e onipresente, ele também é infinito, soberano, autor e conhecedor de toda a história do homem e do mundo. Então, por isso que, pela sua grandeza, pelo seu amor e pela misericórdia, né, e por o desejo também de Deus, de que a gente se relacione com Ele, Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. E daí nós vamos para o segundo versículo, que ainda continua sendo adoração, a segunda parte. Santificado seja o teu nome. Que é uma frase que ela expressa preocupação com a glória de Deus, pela glória de Deus. Porque quando somos adotados em Cristo Jesus,
entendemos que tudo que foi feito, tudo que Deus criou, Ele o fez para a sua glória. E é muito interessante que essa questão da santificação, ela também provém a respeito de algo que acontecia referente ao nome das pessoas, né? Que nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos que distinguiam as pessoas de outra, mas os nomes, eles eram considerados uma expressão da natureza à própria pessoa. Com isso, a gente consegue entender essa petição, né, de ser santificado o nome de Deus, porque Ele revela o que Ele é em si mesmo. E a gente pede que Deus, Ele seja reverenciado acima de tudo e de todos, quando a gente pede para que Ele seja santificado, né, porque Ele é santo. E daí nós vemos a terceira expressão, venha o teu reino, que significa que nós desejamos a plenitude do reino de Deus na terra, ou seja, a expansão do Evangelho, que todos conheçam a Deus, que todos conheçam os seus feitos, que todos conheçam o seu amor, que possamos ser o seu povo, e Ele é o nosso Deus, e que Cristo volte, né? E que Cristo volte logo, e que Deus habite conosco na nova terra, porque nova terra e novos céus serão criados. Então, é isso que, quando oramos, venha a nós o vosso reino, nós pedimos. Porque a partir do momento que nos tornamos conhecedores das promessas de Deus e entendemos que tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz é bom, não tem como não desejar a plenitude do seu reino. E na outra expressão, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma petição que ela reforça, né, uma consequência natural das duas primeiras petições, né, porque a gente entende que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e ela é melhor do que a nossa. E como a gente tem nas promessas, através das revelações, dentro do Apocalipse, a gente já sabe o final de toda essa história, o que vai acontecer, que é a habitação de Deus conosco, que é Ele ser nosso Deus e nós o povo dele. A gente entende que essa é a vontade de Deus, e quando a gente deseja essa vontade, deseja essa plenitude, e a gente deseja também, né, que Deus seja glorificado, que Ele entende que a glória dele é mais importante do que a nossa própria glória, né? Que o seu santo nome deve ser reverenciado, e se a gente entende a importância da expansão do reino de Deus na terra, nós entendemos que tudo deve estar submetido à vontade de Deus, porque a própria palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, até porque Ele enxerga muito além, Ele enxerga além das curvas, né? E nós entendemos quando nos entregamos por completo a Ele, quando deixamos que Ele realmente nos conduza, que Ele conduza o nosso destino, que Ele conduza a nossa vida de uma maneira que será de acordo com aquilo que Ele deseja, de acordo com a vontade dEle, que com certeza será o melhor para nós, porque Ele nos conhece melhor, né, do que nós mesmos. Entendemos que a vontade dEle é que deve prevalecer, e não a nossa. E essa consciência molda, né, o nosso relacionamento com Ele. E também fazendo da vontade dEle a nossa vontade, né, que Ele pode transformar, a gente tem a possibilidade de nos sincronizarmos e nos sintonizarmos ainda mais com Ele, né, antes de pedirmos de qualquer coisa. E as petições, a gente entende que, conhecendo e entendendo mesmo o quão importante que a vontade dele seja feita, a gente deve passar as nossas petições por esse filtro. Então, após essas petições, é que vem
a gente entende, né, que a vontade de Deus no céu ela é obedecida plenamente, né? Infelizmente aqui na terra não é, porque devido ao pecado os homens transgridem a lei de Deus, né? Porém, quando oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é feita no céu, estamos pedindo que os seus planos e seus propósitos sejam completamente cumpridos e que sejam obedecidos, reverenciado e glorificado, e que ele seja obedecido, glorificado na terra, assim como ele é no céu. E os 3 últimos versículos, eles se referem às petições relacionadas à nossa vida, né, que implicam na provisão, perdão e proteção. A primeira delas é: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. É muito interessante porque a gente se lembra também da época em que Deus ele sustentou o povo hebreu, quando houve a libertação, quando Moisés os libertou do Egito, né, e ele fez descer o maná, né, o pão do céu. E em tudo sustentou aquele povo, supriu as necessidades. E assim como ele fez com aquele povo, ele também faz atualmente, quando nós oramos pelas nossas necessidades após glorificarmos a Deus, né? Após buscarmos o primeiro reino dele. E o pão nosso são realmente as nossas provisões diárias. E que ele sempre nos concede. Quando oramos, ele supre as nossas necessidades básicas, porém, nada impede que ele nos forneça além, né? Nada impede do que ele nos forneça além por causa da sua graça e misericórdia. Porém, né, a gente precisa, né, orar todos os dias, né, pelo nosso pão diário, confiando plenamente, né, que o futuro a Deus pertence, que ele vai conceder essas provisões. Então, quando a gente ora, esta petição, pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos para que ele derrame de sua provisão entre nós, sobre nós, para que possamos ter o necessário para sobrevivermos diariamente neste mundo. E ele, não é como eu comentei, né? É um compromisso com as nossas necessidades básicas, né? Mas nada que ele pode fazer mais. Com certeza ele pode fazer mais de acordo com a sua vontade. E perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essas dívidas que a gente pede não são essas dívidas terrenas, mas são dívidas espirituais, né? No caso, ofensas, no caso, enfim, tanto a Deus quanto ao próximo, né? Algum mal que a gente cometeu que prejudicou ao nosso próximo, seja em atitude, seja direta ou indiretamente também, né? Enfim. E essa parte da oração, ela é uma confissão dos nossos pecados. Porque mesmo, né, o Jesus, a gente tendo sido redimido e justificados e regenerados, enquanto a gente estiver na terra, nós estamos sujeitos a pecar. Então, por isso é importante nos arrependermos. A gente sabe que Cristo pagou todos os nossos pecados na cruz, porém, a própria Bíblia nos ensina a confessarmos os nossos pecados a Deus para que possamos sentir o conforto do seu perdão através da pessoa de Cristo. Isso está descrito em 1 João 1, versículo 9, porém tem uma outra questão. Não é só a gente pedir o perdão para o Pai. Esta sentença, ela diz: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, aqui exige uma contrapartida nossa. Porque nós alcançamos o perdão a partir do momento que a gente também perdoa. Porque se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. E Jesus, ele ilustra muito bem isso através da palavra, da parábola do credor incompassivo, que era um servo que devia um determinado valor ao seu dono, e ele não tinha como pagar, pediu misericórdia, e o que aconteceu?
ele não pagou, ele pediu perdão e disse que ele iria pagar, pediu para que ele tivesse misericórdia. Esse senhor teve misericórdia do servo, porém o servo encontrou um conservo, mas não agiu da mesma maneira. E esse conservo também lhe devia um valor e entregou esse conservo à prisão até que pagasse tudo. Os outros servos que viram comentaram isso ao senhor, e o senhor, né, conversou, chamou aquele servo e disse: olha, eu não perdoei a tua dívida quando você, né, me pediu, quando você falou que eu estava sem condições, e por que você não fez o mesmo? E o conservo entregou. O senhor entregou este servo aos torturadores, para que ele fosse castigado até que pagasse a sua dívida. E na questão disso, o que Jesus ele ensina? Que nós devemos perdoar porque nós fomos perdoados, né? Porque Jesus ele levou sobre si, no momento da sua crucificação, os nossos pecados e as nossas transgressões. Por meio dele, por meio de seu sacrifício, nós fomos perdoados dessa dívida impagável. E por causa disso, nós devemos também perdoar, né? Até Jesus ele fala, né? Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, como poderemos clamar pelo perdão do Pai? Além disso, o perdão que dispensamos aos outros nas palavras de Jesus é uma evidência de que também somos perdoados por Deus. Isso a gente vê em Mateus 14:15, que é a continuação deste capítulo onde se encontra a oração que Jesus nos ensinou. E nós temos aqui, por final, o último versículo, que tem a ver com a nossa proteção, que é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Ou, na nova tradução da NVI, ele encontra-se mas livra-nos do maligno. Ou seja, livrar-nos do mal é livrar-nos das tentações. Sejam elas, quando ela surge indiretamente, que por nos preocuparmos em não pecar, porque quando estamos comprometidos, quando estamos comprometidos com a glória de Deus e com o reino e com a vontade de Deus, nós nos preocupamos em não pecar. E essa proteção é a proteção mesmo por causa dos perigos do pecado, para que a gente não peque contra Deus. E quando a gente ora, né, para que Ele não nos deixe cair em tentação, mas que Ele nos livre do mal, estamos confessando que Ele é o nosso alvo de confiança para que a gente possa andar em santidade, que as nossas forças, elas não provêm de nós, mas elas provêm dEle, né? É Ele que nos ajuda a nos santificarmos, é Ele que nos ajuda a não pecarmos, a vencermos o pecado, a vencermos a tentação. E isso também serve nos momentos em que estamos passando por provação. Porém, existe uma diferença, né, entre tentação e provação, né? Que a tentação é o convite ao pecado, que pode ter origem em nós mesmos e também nos ataques do diabo, né? E o próprio Tiago diz, né, que, em sua carta, que Deus a ninguém tenta. E a provação, ela é um teste que Deus nos submete com a finalidade de nos aperfeiçoar. Mas essas provas que Ele nos submete não são para que a gente seja reprovado, mas é para que a gente possa crescer cada vez mais espiritualmente. Porém, as provações, elas podem nos deixar expostos aos ataques de Satanás. A gente vê isso na história de Jó. Jó, a gente sabe, enfim, Jó não tinha esse entendimento, né, mas a gente soube, né, que Deus permitiu e que todas as coisas ruins que aconteceram com Jó, a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens e o seu próprio adoecimento, né, foi porque Satanás tocou nele e tocou em suas coisas, né, mas era uma aprovação e Deus, como ele conhecia Jó, percebeu, né, mostrou que Jó permaneceu firme, permaneceu fiel
né? E Jó não blasfemou, não negou a Deus, continuou firme. Porém, né? E o que Deus nos promete é que jamais a gente será submetido a uma prova além do que possamos suportar, né? Segundo 1 Coríntios 10:13. Então, nessa questão, é importante a gente orar e também pensar nessa oração, porque Jesus, em seu momento de aflição, ele pediu a Deus, porque ele teve medo, né, quando ele estava no Getsêmani, estava ali orando com seus discípulos, né, ele sabia o que ele ia passar, já estava sentindo uma grande tristeza, uma grande agonia, e ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, né? Ou seja, ele pediu, né, para que, se fosse possível, que o Pai o livrasse daquela provação. Mas da mesma maneira ele disse: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus sabia que ele ia ser moído, né? Ele sabia tudo que ele ia passar. Mas por ele ter se esvaziado de toda a glória, né, e ter se tornado humano, ter vindo como um homem aqui na Terra, sendo ele Deus, ele também sentiu como um homem. Ele teve medo, ele teve insegurança, teve aflição, e por isso ele pediu a Deus que, se possível, fosse passado dele este cálice, mas que fosse feita a vontade de Deus e não a dele. E aí ele ainda falou: que seja como tu queres e não como eu quero. E no Evangelho de Lucas a gente vai ver que Jesus, ele recebeu o conforto dos anjos. Os anjos o confortavam durante aquele momento, para que ele pudesse ter forças para passar pela crucificação, para passar por toda aquela humilhação que ele passou, por todo aquele martírio que ele passou até ser crucificado. E no final, a gente chega na última parte da oração, que pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ela é uma frase que ela reforça que tudo é de Deus, né? E essa frase, ela está na maioria dos manuscritos do Novo Testamento, porém, ela estava vendo uma pesquisa que ela está ausente nos principais manuscritos mais antigos. Por isso que ela aparece também como alguma sinalização, não sei, nesse caso seria colchetes, enfim. E ela é uma frase que realmente, né, está de acordo com toda a Escritura, né, e tendo ela sido dita por Jesus, ou escrita por Mateus, ou adicionada exteriormente, ela é uma declaração que responde com perfeição a todo o conteúdo da oração do Pai Nosso, né? Ela é uma frase que reafirma, né, que tudo, que a honra, o poder, que a glória, ela é toda de Deus, né? E por causa desse poder, dessa glória, e por causa dele, é que oramos dessa maneira. E é muito importante, além de continuarmos orando essa oração, Jesus nos ensinou, principalmente naqueles momentos que a gente vai orar e parece que tudo está travado, parece que não sai nada, né? A gente não consegue se relacionar com Deus. É importante a gente realizar essa oração. Além disso, também é importante a gente tê-la como modelo para as orações que a gente vai fazer a Deus, né? Para que ela não se torne simplesmente uma oração repetitiva, né? Que inclusive até Jesus chama a atenção, né? Ele fala que os pagãos realizam orações vãs e repetitivas, né? Achando que vão ser ouvidos, né? E não buscam realizar uma oração de maneira mais relacional. Então, o que a gente pode tirar mesmo em relação a esta oração é que nós devemos sim orá-la, né? Principalmente naqueles momentos que a gente não consegue falar com Deus, principalmente naqueles momentos que a oração se encontra difícil, né?
ou por estarmos muito abatidos, ou por estarmos, enfim, em alguma situação que a dor é muito forte, que a gente não consegue falar. E também é importante a gente utilizá-la como modelo e orar em cima dela, né, para que o nosso coração sempre esteja alinhado com o coração de Deus, para que a gente possa realizar a vontade dele, para que a vontade, o querer e os desejos dele sejam nossa vontade, querer e desejos, para que possamos também aprofundar mais e mais a nossa intimidade com ele. E seguimos o exemplo de Jesus, né, que Jesus, ele orava muito, né, além dele ser um grande mestre, além dele ensinar trazer muitos ensinamentos à frente daquilo que os judeus viviam, né, que focavam mais na lei em si própria do que no próprio Deus. Ele também tinha um relacionamento de profunda intimidade com o Pai. Então eu agradeço a oportunidade e que Deus venha nos abençoar, que essa palavra ela possa brotar, essa semente lançada, e que possamos viver esta palavra trazida nesta noite. Obrigada a todos.